E ainda falando sobre economia, o governo Lula começou há pouco mais de 2 meses e ainda existem muitas incertezas, principalmente na área econômica. Mesmo assim, a perspectiva de crescimento do Brasil neste ano de 2023 teve uma ligeira melhora. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista Carlos Caixeta, consultor empresarial e associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada pela participação aqui no FEST. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão conosco. É um prazer. Prazer é todo nosso. Primeiramente, quero a sua análise em relação ao PIB brasileiro para esse ano de 2023. Qual que é o crescimento que já está sendo projetado? Essa semana nós tivemos o relatório Focus, né, que é o do Banco Central, que pega a expectativa e a projeção de vários agentes econômicos, consultorias, bancos de investimento, e teve uma pequena melhora, né? O relatório Focus, ele traz a mediana, ou seja, uma parte, metade está para um lado, metade está para o outro. A estimativa central de todos esses agentes, e ficou em 0,85%, um pouquinho melhor que o último índice, que era 0,84%, mas muito, muito baixo ainda. Nós temos outras projeções, né, do Fundo Monetário Internacional, que até fez recentemente uma revisão, colocando o crescimento do PIB brasileiro esse ano em torno de 1,2%. Né? De qualquer forma, são estimativas preocupantes, porque você crescer o PIB aí em torno de 1% é um valor muito baixo e bastante desalentador. O Carlos, antes de passar para o nosso comentarista Marcelo Suano, que eu tenho certeza que vai fazer uma participação muito positiva aqui com a gente, na prática, o que esses números significam para a população brasileira, para o nosso telespectador que está nos ouvindo agora? Na prática, significa que será um ano difícil, tá? De que será um ano que as pessoas vão ainda ter uma série de dificuldades, em função, inclusive, dessa taxa de juros elevada, para financiar e comprar coisas. Não vai ser um ano de muita facilidade para você, para a população ficar trocando de empregos, com muita abertura de empregos, porque o crescimento econômico, o crescimento da economia, ele é base para que a gente consiga aumentar salários, para que a gente consiga gerar impostos, para que a gente consiga ter um ganho, inclusive, de produtividade, um ganho de melhores condições para a população como um todo. Infelizmente, ainda vai ser um ano bastante difícil. Marcelo Suano, a sua pergunta. Doutor Carlos, uma boa tarde, é um privilégio poder conversar com o senhor. Eu gostaria de saber uma pergunta que talvez, se for constrangedora, por favor, sinta-se à vontade. Mas seria a questão, primeiro, essa projeção do PIB decorre da forma como pode estar apresentado um programa de governo que não existe, está tentando se construir, e quais seriam as medidas que o senhor acha que seriam mais adequadas neste momento? Eu creio que certamente a questão tributária tem que ser revista, mas não da maneira como está sendo apresentado, que só tem a simplificação, mas não a redução propriamente dito. E além disso, o que o senhor aponta que poderia trazer um aumento real do PIB concreto com capacidade de dinamizar a sociedade? Marcelo, isso aí dá um livro, viu, sobre isso. Eu imagino. Falar sobre isso. Porque a base para você desenvolver uma economia, um país, é confiança. Então, quando a gente fala de confiança, nós estamos falando de credibilidade no presente e no futuro. Nós estamos falando das instituições que cuidam dos países, incluindo os 3 poderes, que sejam instituições que respeitem os contratos. Você precisa, e eu participo dessas discussões, como no Conselho de Administração das empresas, apoiando uma série de decisões muito importantes, inclusive das próprias empresas, dos investidores, há bastante tempo. Então, o que a gente olha, o que os investidores olham para destravar é o quanto um país, de fato, está comprometido em respeitar e cumprir os marcos legais. Então, quando você fica mudando lei para favorecer determinado grupo, ou você fica criando flexibilidade demais, isso gera muita inconstância, isso gera pouca confiança. O país passa a ser considerado como um país de pouca estabilidade, de pouco critério. Então, é muito importante a gente passar um recado. Não precisa acertar tudo, não, isso não é uma ciência exata, isso é uma ciência social, isso é uma ciência humana, mas as bases.
e agir com muita coerência, com muita consistência no programa econômico, no programa de governo, isso faz com que quem decida, as pessoas precisam comprar, precisam acreditar que vão ter emprego, elas precisam entender que vão ter os seus salários para que elas consigam tomar financiamentos, comprem casas, comprem carros. Os próprios empresários precisam ter essa situação de aquecimento, essa situação de estabilidade, porque são milhões, às vezes bilhões de reais que são gastos para você aumentar a planta de uma fábrica, para você conseguir fazer com que essa estrutura, de fato, tenha uma probabilidade de retorno no médio e no longo prazo. Então, a confiança é a base de tudo. E, Carlos, o que deve impulsionar o crescimento desse PIB para esse ano de 2023? Quais serão os principais setores aí na sua avaliação? Olha, para 2023, nós temos uma retomada do setor de serviços. Essa é um movimento natural vindo com o arrefecimento da pandemia, dos problemas gerados pela pandemia. Então, o setor de serviços vai ter uma recuperação grande, uma recuperação boa. A parte nossa da indústria, nós precisamos acompanhar com um pouco mais de cuidado, até em função, inclusive, das matérias-primas ainda em dificuldade, preços e descasamento nas cadeias produtivas. E a parte também que chama a atenção é uma certa dificuldade no cenário externo. Isso impacta o nosso país. Não tem como a gente ir muito bem se os Estados Unidos estão muito preocupados com política de juros aumentando, e isso também vai reduzir o crescimento econômico nos Estados Unidos, que por sua vez impacta nossas exportações, assim como na própria Europa, assim como na China. Então, é importante a gente acompanhar essa estrutura ao longo do tempo e a aposta maior no setor de serviço, e com a recuperação, principalmente da China, a gente consiga aí nas nossas commodities ter também um desempenho favorável nessa direção. E continuar observando os efeitos pós-pandemia também. Marcelo Suano, sua avaliação, sua pergunta, aliás, para o Carlos. Foi interessante, olha, a importância de ter alguém que lida com um problema. Quando o senhor falou da recuperação da China, trazendo o cenário internacional para cá, nós vemos que a China pode está vivendo uma situação em que realmente teve uma queda da sua economia, mas ela pode estar trazendo constrangimentos para a nossa política externa, uma vez que a nossa política externa ainda está definindo, afinal de contas, para onde que ela vai. Ela quer se tornar um elemento articulador do hemisfério sul, voltar àquela que era a grande proposta de 20 anos atrás. Mas quando o senhor trouxe da China, qual é a perspectiva que o senhor acha que pode trazer de investimentos chineses aqui no Brasil, além de ter a China como um mercado para as nossas commodities? O senhor identifica que os chineses têm uma relação e têm credibilidade no país neste momento, ao ponto de trazer investimentos, ou a China também não tem capacidade de fazer investimentos nesse momento no Brasil? O modelo chinês de investimento, ele é um modelo, de certa forma, pragmático e objetivo, que segue as determinações do partido chinês, Partido Comunista na China, e ele tem suas diretrizes, inclusive reelegendo o seu líder agora, bem recentemente. Então, a questão da confiança e a questão dos contratos, ela é fundamental para o modelo chinês. É interessante dizer que os países, ao olhar essas expansões a partir das suas fronteiras, eles fazem essa análise recorrente, comprometidos com o seu modelo de desenvolvimento econômico e de sociedade. Então, não nos enganemos de que haverá qualquer flexibilidade nesse sentido. Então, quando você tem uma estrutura que reforça enquanto matéria-prima, que reforça enquanto interesses energéticos, enquanto interesses de bens básicos no modelo chinês, e você tem uma abertura, dinheiro disponível, uma abertura nos outros países, para que os acordos sejam respeitados, sem ideologias, essa decisão, ela fica mais favorável, e essa decisão, ela ocorre com certa naturalidade. Sim, está todo mundo hoje, inclusive, observando o nosso arcabouço aí do ministro Haddad, que precisa, a meu ver, entrar nessa linha, porque ele é definidor de como nós vamos lidar com essa situação. Ou a gente tem a oportunidade de fazer isso com muita competência, seguindo os bons princípios de gestão e governança,
que o setor público vem se inspirando ao longo do tempo no setor privado, governança corporativa, ou nós vamos passar uma mensagem equivocada, de ideologia, de arranjos que não condizem com a seriedade que os países precisam ter, principalmente quando querem atrair investimentos em modo de desenvolvimento. E aí tem assunto, hein, Carlos Caixeta, para conversar nas nossas próximas edições aqui do FEST, Arcabouço Fiscal. Obrigada pela participação aqui no FEST News deste sábado. A gente conta com você aí para uma próxima edição. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Até.